Gostaríamos de convidar, então, agora para a segunda apresentação, o professor Edson Nunes, que irá introduzir, então, o trabalho do Max Luiz. Bom dia, então, o trabalho do Max Luiz, Cenas de Violência, uma análise literária de Juízes 8, 29 a 9, 57. Bom dia. Nietzsche descreve os protagonistas do livro de Juízes de forma idealizada, indivíduos incumbidos de libertar o povo de seus opressores. Para ela, os juízes se mostram como heróis épicos, bravos, fortes, astutos e defensores dos fracos. Na narrativa descrita em Juízes 9, quase o oposto da descrição de Nietzsche é representado através da figura de Abimeleque. Ele é diferente de outros protagonistas do livro. Não é chamado de juiz, tampouco é levantado por Deus para resgatar Israel. Abimeleque procura ascender ao poder, deixando um rastro de destruição atrás de si. Esse trabalho se propõe a fazer uma análise sobre a narrativa desse personagem, tendo como escopo Juízes 8, 29 a 9, 57, desde o seu nascimento até a sua morte. A partir desse trabalho, se espera obter um panorama dos aspectos literários contidos na história de Abimeleque. Para tanto, isso é feito por meio de exegese textual e revisão bibliográfica. A análise literária será feita seguindo os critérios contidos em obras de autores como Adele Berlin, Lawrence Turner, Shimon Bar Efrat e Robert Alter. Cada sessão desse trabalho abordará um aspecto dessa narrativa, sendo eles os personagens, os cenários e o enredo. Pode passar? Primeiramente será feita uma análise em relação aos personagens da narrativa de Abimeleque e as características associadas a eles, sendo essas figuras Abimeleque, os senhores de Siquém, Jotão, Deus, Gaal e Zebul. Próximo slide. Abimeleque é o personagem principal dessa história. A palavra hebraica que forma o seu nome pode ser traduzida como meu pai rei, e encontra eco em sua ambição em reinar sobre Israel. Ironicamente, as origens de sua mãe contrastam com esse significado. É chamada de concubina e serva de seu pai. Não obstante, se torna o primeiro personagem a ser considerado um rei sobre Israel. Abimeleque é extremamente ativo em sua história, e seus atos transbordam violência. Ele é retratado como um fratricida, e suas ações durante a história se resumem a esforços que resultam na morte de dois grupos, seus irmãos de sangue e os senhores de Siquém, que afirmam ser seus irmãos. Próximo slide, por favor. Depois de matar seus irmãos sobre uma pedra, apontando para uma execução formal, ou mesmo para uma morte ritual, ele protagoniza um segundo fratricídio, agora contra seus pretensos irmãos de Siquém, que estão se opondo a ele. Seus atos extrapolam o objetivo de conter a rebelião liderada por Gaal e resultam na desolação da cidade e de seus habitantes. Os senhores de Siquém, seus irmãos, são mortos por ele através do fogo. Próximo slide, por favor. Em uma nova incursão contra Tebes, Abimeleque encontra seu fim, ao ter seu crânio esmagado por uma pedra de moinho lançada por uma mulher. Isso leva a seu ato final na narrativa, que se dá através de sua terceira e última fala. Ao pedir para que seu escudeiro o mate, manifesta o desejo para que não digam que uma mulher o matou. Ironicamente, é exatamente por esse motivo que ele é lembrado pela posteridade. Em 2 Samuel 11, 21, Joabe narra seu fim, morto por uma mulher. Butler resume a vida de Abimeleque nas seguintes palavras. Pode passar o próximo slide, por favor. Abimeleque usa sua mãe e seus parentes para ganhar poder. Aparentemente, os mata na carnificina em Siquém, e então sucumbe a uma certa mulher de Tebes. Em uma batalha desnecessária. Em suma, o retrato que essa narrativa proporciona a respeito de Abimeleque é o estereótipo de um vilão, que age intensamente afligindo sofrimento, visando atingir objetivos próprios ou simplesmente para extravasar sua própria violência sobre outros. Os personagens que serão retratados agora são chamados nessa história de senhores de Siquém. Devido a essa alcunha, a narrativa parece retratar indivíduos que possivelmente representavam a aristocracia desse lugar. A morte dos filhos de Jerubaal é atribuída aos senhores de Siquém nos versículos 18 e 24 do capítulo 9. Sua contribuição para o fratricídio é explícita através da expressão que indica, que fortaleceram suas mãos, se referindo a Abimeleque. De fato, se Abimeleque foi o executor de seus irmãos, foram esses personagens que o impulsionaram ao prover a ele recurso para isso.
Suas ações no começo da narrativa parecem se limitar a suprir a demanda de Abimeleque por domínio. Se inclinam a segui-lo, dão dinheiro a ele e o proclamam rei, com base única em seus laços de sangue e não nas qualificações do candidato. Um retrato de passividade parece definir esses personagens e é reforçado ao serem manipulados não somente por Abimeleque, mas por Deus e também por Gaal. Os atos fratricidas de Abimeleque fazem o leitor ansiar por vingança e justiça contra ele. A sobrevivência de Jotão gera tal expectativa, de ele ser o personagem que levará isso a cabo. Porém, não é esse seu papel na narrativa. As ações descritas na qual Jotão é sujeito sugerem um misto de ímpetos, de coragem e covardia. Esses ímpetos o levam tanto a arriscar sua vida como a protegê-la. Essa variação entre suas ações se explica ao notar que Jotão não é um justiceiro, mas sim um profeta. É Deus quem posteriormente traz vingança sobre o fratricida e os senhores de Siquém. Bolin o compara com os profetas que viriam aparecer no futuro em Israel. A descrição desse ponto provê uma rara prévia na narrativa da situação futura que é pressuposta em Israel, quando um profeta fala sem ser convidado ou anunciado. Assim diz o Senhor. Deus é identificado nessa narrativa através do título Elohim, que ressalta sua manifestação como um juiz justo e soberano. A partir dessa perspectiva, quando Jotão afirma aos siquemitas que Deus os ouvirá, a impressão é que Deus o faz como um juiz que ouve um réu. Deus inverte os rumos dessa história. Os aliados se tornam inimigos. Os conflitos narrados entre Abimeleque e os senhores de Siquém são consequência de sua ação direta. A execução da sentença é precisa e não parece respingar sobre ninguém, senão Abimeleque e os senhores de Siquém. O restante dos personagens, Jotão, Gaal, Zebul, se ausentam da narrativa sem maiores prejuízos. No versículo 26, Gaal é introduzido à narrativa e parece ser retratado como um segundo Abimeleque. Enquanto é dito que Gaal é filho de um servo, um escravo, Eved, a mãe de Abimeleque também tem origem servil. Também, ambos são apresentados em relação aos seus irmãos. No âmbito de seus atos, ambos vão até Siquém e, através de um discurso manipulador, que apela a laços de sangue, ganham confiança e compartilham a adoração pagã desse povo. Da mesma forma, ambos conduzem o povo à destruição. O último personagem dessa narrativa é Zebul. Ele aparece na narrativa na fala de Gaal, no versículo 28. Seu nome pode ser traduzido como príncipe. Esse significado encontra eco nas funções que são atribuídas a ele em Juízes 9, 28 e 30. Juízes 9, 28 e 30. Com tal retrospecto, Zebul parece ser alguém comissionado pelo rei para supervisionar a cidade de Siquém. Suas ações e falas, que são reativas ao discurso de Gaal, o retrata como alguém astuto e furtivo, como, por exemplo, quando derrama seu sarcasmo sobre Gaal, através da expressão, onde está agora a sua boca? Zebul encerra seu papel na narrativa ao expulsar Gaal e seus irmãos de Siquém. Seu antagonismo em relação a Gaal parece justificar sua presença no texto. Quando é vitorioso em relação ao seu rival, ambos desaparecem da narrativa, deixando espaço para aqueles que são o verdadeiro foco da vingança divina. 3 elementos parecem moldar o cenário dessa narrativa. O espaço geográfico, a narrativa como uma continuação da história de Gideão e a prerrogativa de Deus como rei em Israel. Quanto ao espaço geográfico, Siquém, essa análise se focará em 2 locais específicos relacionados a essa cidade. O local da coroação de Abimeleque e o monte Gerizim, que está próximo a ela. No versículo 6 é dito que Abimeleque foi proclamado rei junto a uma árvore em Siquém, que é identificada como um terebinto ou carvalho. A ideia é de uma grande árvore, conhecida individualmente com uma função socio-religiosa. Árvores como essa, situadas em Siquém, aparecem na narrativa de Abraão, Jacó e Josué, com propósitos religiosos. Diante da sugestão de que as árvores citadas sejam a mesma, por Shishon, Kundal, Gaeblin e Keio, é possível inferir que a coroação de Abimeleque subverte o propósito do local. A subida de Jotão ao monte Gerizim para proclamar sua maldição encontra eco no fato de que esse local foi destinado em Deuteronômio 11, 29 e 27, 12 para o povo proclamar bênçãos após atravessar o Rio Jordão. Isso acontece em Josué 8, 30 a 35. Jotão também subverte o propósito do local.
Diante da quebra da aliança, parece só haver espaço para maldições nessa história. A relevância de Siquém é reforçada em outros trechos da Bíblia, como por exemplo em relação a José. Ela é prometida a ele por Jacó e posteriormente ele é sepultado lá. Sua importância para Israel se manifesta não apenas na esfera política e territorial, mas também para a memória religiosa, memória essa que é deturpada quando se lê a narrativa de Abimeleque. O cenário geográfico de Siquém proporciona um pano de fundo histórico que permite ao leitor observar a queda dessa cidade, tendo em vista os seus grandes momentos. O capítulo 9 do livro de Juízes pode ser visto como tendo um relacionamento único com a história que o precede, sendo considerado por alguns como uma espécie de epílogo, ou um apêndice da história de Gideão. Nesse sentido, Juízes 9 é, em suma, um retrato dos resultados desastrosos do legado de Gideão. O nome Jerubaal, citado 9 vezes na história de Abimeleque, contra apenas 4 na narrativa de seu portador, parece contextualizar o capítulo 9 em uma continuação da luta entre Gideão e Baal. Essa alcunha recebida por Gideão é explicada em Juízes 6,32, desde que Baal dispute com ele. Mesmo associados a esse nome, os filhos de Jerubaal se colocam em lados opostos no conflito. Enquanto Abimeleque, a princípio, parece se aliar com Baal, Jotão se opõe ao deus pagão. O restante de seus irmãos são vítimas da deidade. Os templos descritos na narrativa de Baal e El são sugeridos por Alter como provavelmente sendo o mesmo templo. Sendo eles acompanhados pela palavra aliança, mostra que os israelitas de Siquém têm sua lealdade deslocada do Deus que fez aliança com eles no passado para o Baal, El, da aliança. A luta contra Baal continua nessa história, e os filhos de Gideão, a princípio, tomam partidos diferentes nesse conflito. A primeira fala de Abimeleque, realizada em um discurso cujo tema é centralizado no verbo dominar, governar, revela a ambição dele pelo reinado e leva até as últimas consequências em seus atos de violência. A fábula de Jotão reforça o tema do reinado que parece ser central nessa narrativa. A escolha e o exercício da liderança são dois aspectos que deveriam ser guiados pela fidelidade e aliança com Deus. A instituição da monarquia, como é tratado nessa história, nega a Deus sua prerrogativa de reinar. Nietzsche resume a fábula da seguinte forma: na parábola de Jotão, os vários exemplos de vegetação insistem que eles são muito importantes e valiosos para serem reis. A oliveira com seu óleo exuberante, a figueira com seu doce fruto, e a vinha com seu vinho novo, todas recusam ser rei. Apenas o espinheiro inútil aceita. O anseio de Abimeleque pelo domínio encontra paralelos nessa parábola, quando ela parece ensinar que apenas pessoas improdutivas aspiram ao reinado. Suas ações se opõem à soberania de Deus de ser o rei de Israel. Dessa forma, os resultados trágicos da narrativa de Abimeleque têm relação com a ambição, a monarquia e a usurpação daquilo que é reservado para Deus. A falta de qualificações de Abimeleque, para tanto, ecoa nas consequências desastrosas de seu fim. Quanto ao enredo, serão explorados dois elementos que organizam a sequência de eventos dessa narrativa: os anúncios de enredo e a justiça poética de Deus. O enredo da narrativa de Juízes 9, é anunciado em Juízes 8, 33 ao 35. O narrador pontua 3 elementos que serão desenvolvidos posteriormente: a prostituição dos filhos de Israel, voltando à idolatria, o fato deles se esquecerem de Adonai e a falta de bondade para com a casa de Jerubaal. Esses elementos se cumprem em sua totalidade nos primeiros versículos do capítulo 9. Um segundo anúncio é pontuado de maneira mais sutil. Ele acontece em torno da palavra irmão, parente, ar. A raiz dessa palavra aparece 10 vezes no capítulo 9 de Juízes. 3 dessas vezes é usado em referência a Abimeleque. Essa associação faz parte desse segundo anúncio, que se desenvolve ressaltando a ironia de querer ser irmão de Abimeleque. A fala dos siquemitas, ele é nosso irmão, seguida pela ação de Abimeleque de matar seus verdadeiros irmãos, é imediatamente ironizada nesse ato. Aqueles que declaram que Abimeleque é seu irmão parecem estar cegos para o que este faz com quem de fato é seu irmão. Os siquemitas logo sofreriam na pele o que é ser um irmão de Abimeleque. Um terceiro anúncio do que aconteceria, agora mais claro e completo, é dado na fala de Jotão.
ele declara a destruição mútua de Abimeleque e os senhores de Siquém. A cláusula condicional, usada nos versículos 16 ao 20, do capítulo 9, é ilusória. Os eventos dos quais essa cláusula depende estão no passado e não no futuro. A destruição de ambos, Abimeleque e senhores de Siquém, é algo certo e descrito posteriormente em uma sessão regada de violência e destruição. Os 3 anúncios são cumpridos na narrativa proposta, regendo sua organização e continuidade. Outro elemento presente no enredo, que parece organizar os acontecimentos, é a justiça poética de Deus. Dessa forma, não apenas suas mortes, mas os atos malignos cometidos são retribuídos a seus portadores. Aos senhores de Siquém, a retribuição vem de 2 formas. Primeiro, encontram seu fim dentro de um templo pagão, provavelmente o mesmo usado por eles para financiar Abimeleque. Segundo, são mortos por alguém que chamaram de irmão, da mesma maneira que foram cúmplices de Abimeleque ao ajudar ele a matar seus irmãos. Da mesma forma, Abimeleque tem sua retribuição em Gaal, que conspira com os siquemitas contra ele, assim como ele o fez anteriormente contra seus irmãos. Quando mata seus irmãos sobre uma pedra, também encontra retribuição de seus atos ao ter seu crânio esmagado por uma pedra de moinho. O verbo esmagar, quebrar, usado nesse contexto, aparece pelo menos 9 vezes na Bíblia hebraica, em contexto de opressão. Poeticamente, ao encontrar seu fim, Abimeleque é oprimido por essa pedra e morre, assim como oprimiu e matou em sua vida. Os cenários nessa narrativa trazem um pano de fundo ao leitor na forma de memórias de como as coisas deveriam ser. Essas lembranças são subvertidas no encadear dos eventos. Siquém, que deveria ser uma referência religiosa, é tomado pela idolatria e acaba em desolação. Os filhos de Jerubbaal lutam entre si, quando um deles se alia à deidade que seu pai combateu. Como resultado, à exceção de um, todos são eliminados. A prerrogativa real é tirada de Deus, e os seres humanos que o fazem enfrentam as consequências desastrosas de tal ato. O enredo atribui significado à cadeia de eventos reproduzida. Ele é sequencialmente anunciado e se cumpre, revelando os atos de seus personagens e como a retribuição divina vai ao encontro de seus atos. Cada um desses personagens é caracterizado de acordo com suas ações e falas, assim como por meio de percepções externas a eles. Seus estereótipos e particularidades representam em muito, com poucas exceções, aquilo que há de pior na natureza humana. Como literatura, a Bíblia traz o registro de experiências humanas. Ela fala de emoções e conflitos, vitórias e derrotas, alegrias e tristezas, defeitos e pecados, prejuízos e benefícios espirituais, intrigas, desilusões, contratempos. Essas e muitas outras experiências do ser humano podem ser encontradas ali. Nas referências.